Bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Se você tem medo da trigonometria e ainda mais dos limites trigonométricos, então você encontrou o vídeo certo. Nessa videoaula você vai assistir a solução de vários exercícios sobre limites trigonométricos. Se você gostar, se inscreva no canal e deixe seu like. Muito bem, então vamos sem demora à solução do primeiro exercício aqui. Este exercício trata de uma outra roupagem do limite trigonométrico fundamental. Então, observe que neste limite, tanto o argumento da função seno, que é x² sobre 4, quanto o denominador, que é igual aos mesmos x² sobre 4, tendem a zero quando x tende a 2. Então, observe bem, seno de um argumento dividido pelo mesmo argumento, e se este argumento tende a zero, então este é o mesmo limite fundamental. Portanto, eu posso escrever com segurança que esse limite é igual à unidade, tá certo? Diferente deste segundo limite, que eu tenho aqui seno dos mesmos x² menos 4 do primeiro exercício, mas o meu denominador desta fração é x menos 2, portanto, não é igual ao argumento da função seno, ainda que ambos tendam a zero. Então, para resolver este exercício, eu vou tratar de modificar o meu denominador para coincidir com o x² sobre 4. E é claro que aqui eu vou multiplicar o meu denominador por x menos 2, mais 2. Então, aqui eu tenho x menos 2, x mais 2. Para que este limite não tenha alterada a sua resposta, eu tenho que multiplicar também o numerador por x mais 2. Agora, observe que esta primeira parte virou o limite fundamental, portanto, ela tende a 1. E o limite de x mais 2, quando x tende a 2, é igual a 4. Perfeito? Agora, vejamos o terceiro limite. O terceiro limite eu vou resolver utilizando uma identidade trigonométrica básica, que é a definição da função tangente. Então, no meu numerador, seno de x menos o cosseno de x, eu repito, 1 menos seno de x sobre cosseno de x. Ora, eu posso praticar um algebrismo simples sobre o denominador desta função, repetindo então agora o meu numerador, que não sofre alteração nenhuma, é seno de x menos o cosseno de x, dividido pelo cosseno de x menos o seno de x, dividido pelo mesmo cosseno de x. Então, agora, quando x tende a π sobre 4, do seno de x menos o cosseno de x sobre cosseno de x menos o seno de x multiplicado pelo cosseno de x. E então, este primeiro limite é igual a menos 1.
E o cosseno de x, quando x tende a π sobre 4, é raiz de 2 sobre 2. Então, compondo com esse menos 1, a minha resposta dá menos raiz de 2 sobre 2. Vamos então aqui ao quarto exercício. Limite, quando x tende a 0, do seno de x menos do seno de 3x menos seno de 2x dividido pelo seno de x. Eu vou tratar sem demora de transformar em produto o meu numerador. 2 seno da diferença, que é x sobre 2, vezes o cosseno da soma sobre 2, que é 5x sobre 2, sobre o seno de x. Então, aqui eu vou poder dividir limite quando x tende a 0 do seno de x sobre 2 sobre o seno de x vezes 2 vezes o cosseno de 5x sobre 2. E agora já posso colocar a minha resposta. Em um outro vídeo desse canal eu generalizei esse resultado, que dá meio, multiplicado por 2, vezes o cosseno de 0, que é igual a 1. Então, este limite dá 1. Vejamos agora o quinto exercício. Limite quando x tende a 0, de 1 menos o cosseno ao cubo de x sobre o seno ao quadrado de x. Então, eu vou tratar este 1 menos cosseno ao cubo de x como 1 ao cubo menos o cosseno ao cubo, e eu vou fatorar como se fosse um polinômio. Então, aqui é 1 menos o cosseno de x, vezes 1 mais o cosseno de x mais o cosseno ao quadrado de x, dividido pelo seno ao quadrado de x. Vou novamente separar, como fiz no exercício anterior, limite quando x tende a 0 de 1 menos o cosseno de x, 1 mais o cosseno de x. Para que estou fazendo isto? Para fazer surgir sobre o numerador o seno ao quadrado. Claro, para não alterar o resultado, multiplico embaixo também por 1 mais o cosseno de x. E aqui sobra o termo que eu fatorei anteriormente, 1 mais o cosseno de x mais o cosseno ao quadrado de x. E agora, então, eu posso observar que estes três termos se cancelam mutuamente. 1 mais o cosseno de x quando x tende a 0 tende a 2, e este outro termo tende a 3, portanto, este limite é igual a 3 sobre 2. Vejamos o próximo. Limite quando x tende a 0 de x menos seno de 2x sobre x mais o seno de 3x. Então, aqui eu vou colocar este x em evidência no numerador e denominador e vou ajustar a fração que sobra agora, que é 1 menos o seno de 2x sobre x, 1 mais o seno
de 3x sobre x. É claro que este termo vai embora. E agora, no meu numerador aparece 1 menos 2, que é igual a menos 1. E no denominador, 1 mais 3, que é igual a 4. Se quiserem fazer comentários encaminhando dúvidas, responderei com o maior prazer. 7º exercício. Limite quando x tende a π de 1 menos o seno de x sobre 2 sobre π menos x. Ora, o seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, eu posso transformar esse numerador em seno de π sobre 2 menos seno de x sobre 2 sobre π menos x. E isso aqui agora, então, transformando em produto, vai ao limite quando x tende a π de 2 vezes o seno da diferença sobre 2, que é, portanto, π menos x sobre 4, vezes o cosseno da soma, que é π mais x sobre 4, π mais x sobre 4, π menos x. Agora eu posso evoluir, passando esse 2 para o denominador. Isso aqui fica o limite quando x tende a π do seno de π menos x sobre 4, π menos x sobre 2, vezes o cosseno de π mais x sobre 4. Muito bem. Então, este primeiro limite, já percebemos que dá meio. Este segundo limite tende o argumento para π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Então, este limite nada mais é do que 0. Vejamos, então, o próximo exercício. Limite quando x tende a 1 de 1 menos x ao quadrado sobre seno de π vezes x. Então, aqui, 1 menos x, 1 mais x. Embaixo, eu vou perceber que o seno do argumento é a mesma coisa que o seno de π menos esse argumento, observe, x, π menos x. Então, a projeção vertical é a mesma coisa. Então, eu vou poder trocar o denominador pelo seno de π menos πx. Então, aqui eu tenho seno de π vezes 1 menos x, que é a mesma coisa de seno de π menos o seno de πx. Então, este primeiro limite aqui tende a 1 sobre π. E o segundo limite, quando x tende a 1, tende a 2. Portanto, esta resposta dá 2 sobre π.
Nono exemplo. Eu espero que esteja ficando claro a necessidade e a importância de que nós tenhamos uma lista com as identidades trigonométricas principais, como já falamos disso, certo? Porque são muitas. Então, aqui já ocorre mais outra, que o cosseno de x é o mesmo seno de π sobre 2 menos x. Então, aqui, seno de π sobre 2, que multiplica 1 menos x. 1 menos x. Isso aqui, então, é igual a π sobre 2. Perfeito? Observe como se resolve com rapidez. Perfeito? 10º exercício. Limite quando x tende a 0 de x que multiplica o seno de 1 sobre x. Então, aí temos uma discussão bastante interessante em cima da função limitada. Então, observe que o argumento do seno aqui, sendo 1 sobre x, quando x tende a 0, 1 sobre x tende a infinito. E o seno de infinito é indeterminado. Não é nem uma indeterminação, mas indeterminado. Porque como o infinito é algo abstrato, então eu não tenho condições de ter a menor determinação positiva de infinito. Portanto, o seno de infinito é abstrato, é indeterminado, certo? Mas eu sei que, apesar de ser indeterminado, é limitado, ou seja, está contido entre menos 1 e 1. E algo limitado, multiplicado por algo que tende a 0, é, sem dúvida nenhuma, igual a 0. Perfeito? Então, observe como a noção de função limitada nos ajudou a resolver este limite. Vejamos agora o 11º, que é semelhante, mas agora x tende a infinito. Então, eu vou reescrever este limite nesta forma agora. Seno de 1 sobre x dividido por 1 sobre x. Então, observe aqui que o argumento é igual, os dois são 1 sobre x, e 1 sobre x, quando x tende a infinito, tende a 0. Portanto, este é o próprio limite fundamental e a resposta é simplesmente igual a 1. Esse 12º exercício eu deixo para que você tente resolver. Se você não conseguir à luz do que vimos nos 11 primeiros exercícios, deixe sua dúvida nos comentários que eu contribuirei para que você consiga resolvê-lo. Até o nosso próximo vídeo.